Bem-vindo ao meu canal The Sunflower English. Se você se pergunta por que o nome do canal é The Sunflower English, é porque eu tenho um Instagram com este mesmo nome, então vai lá no meu Instagram, dá uma olhadinha também. Mas pera, primeiro assiste o vídeo, que eu vou contar pra vocês nesse vídeo aqui quais foram as maiores bizarrices que eu já ouvi quando eu estava nos Estados Unidos. Teve duas grandes bizarrices que eu não consigo esquecer. Primeira grande bizarrice sobre a capital do Brasil. Para quem não sabe, eu sou de Brasília, a capital do Brasil. E eles me perguntavam, você é do Brasil? Que legal, de qual cidade você é? Como se eles soubessem várias cidades do Brasil, mas tá bom. E aí eu falei, de Brasília? Brasília, falava com sotaque americanozinho assim pra eles, né? Meio que entenderem. Aí eu falava, I'm from Brasília. E aí eles olhavam tipo assim, será que essa menina tá falando certo? Brasília? Será que ela quer dizer tipo Brazilian e tá falando errado? Aí eu vi essa cara de não tô entendendo nada deles. E aí eu decidi explicar, né? Brasília is the capital of Brazil. Brasília é a capital do Brasil. Aí eles olhavam assim, tem certeza? Não tenho certeza não qual é a capital do país que eu vivo, e sendo que a cidade que eu moro é a capital. Só uma pessoa falou tem certeza pra mim, mas o dia que a pessoa virou pra mim e falou tem certeza, eu fiquei tão chocada, tão chocada, mas eles sempre discordavam de mim e tentavam chutar uma outra capital. Eu queria entender o que se passa na cabeça pra falar assim, não, você nasceu no Brasil, você está errada. O certo, a capital do Brasil é Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Buenos Aires. Chutavam várias capitais. Goiânia, agora falando sério, falaram pra mim, Rio de Janeiro. E esse eu até perdoei um pouco porque eu falei assim no dia. Rio de Janeiro já foi a capital do Brasil, não é mais. Ao que a pessoa me respondeu. Isso é recente? Eu não fiquei sabendo. Eu falei, sim, tem 60 anos. Aí falaram pra mim também, São Paulo, né? São Paulo é bem comum falar também. Buenos Aires. Buenos Aires. Goiânia, no dia que falaram Goiânia pra mim, eu fiquei tipo assim, querido, você sabe da existência de Goiânia e não sabe da existência de Brasília? Tá complicado. Mas, gente, eu não respondia grosseiramente assim. Eu não respondia grosseiramente assim pras pessoas, tá bom? Eu respondia com educação, com boa vontade, com calma. Quando falavam também que, pra você deve estar muito bom aqui, né? Porque tem muita gente que fala espanhol aqui. Eu respondia com educação, explicava que no Brasil fala português. Com extrema educação, calma, sem ofender, sem humilhar a pessoa, né? Mas é triste, a gente lembra desse tipo de coisa, a gente lembra. Então, assim, se você for viajar para os Estados Unidos, for estudar, ou qualquer situação de fazer amizades, não tenha expectativa que eles vão saber, tá? Coisas sobre o Brasil que não seja futebol, carnaval. Mas também saiba que as chances deles tentarem chutar uma outra capital ou dizer que o Brasil fala espanhol são grandes. Não fique ofendido com isso, porque eles não sabem. Isso quer dizer que os americanos são burros? Sim, não quer dizer que os americanos são burros. É porque eles não estudam muito geografia. Eles não têm as ideias de aprender sobre outros países que não sejam o deles. Para o Brasil isso é estranho, eu sei que para nossa cultura isso é estranho, mas para eles, coisa mais normal do mundo, tá bom? Segunda coisa que eu ouvi de bizarrice sobre o Brasil. E mais uma vez a explicação, gente, eles não entendem de geografia. Lá estava eu um dia fazendo um passeio da escola. A gente sempre fazia passeios. E aí esse passeio que a gente estava fazendo era com o tema História Americana. E Washington tem um monte de monumento, né? Falando sobre a história americana. Então a gente estava fazendo aquele passeio turístico ali, aprendendo mais sobre a história americana. E quem estava nos conduzindo neste passeio era um professor. Professor tem diferença, tá? Só dando uma curiosidadezinha de inglês aqui. Tem uma diferença entre professor e teacher, tá bom? Professor é um professor de faculdade, de nível superior.
E teacher é que não seja de faculdade, tá? É abaixo disso. Porque para você ser um professor, você tem que ter um mestrado, um doutorado, PhD, né? Que chama doutorado em inglês. Tem que ter muito estudo, tem que ser realmente uma carreira acadêmica. Agora, teacher, você só precisa se formar ali na área que você quer ensinar e aí você vira um teacher, tá bom? E a gente estava lá fazendo passeio com o tema História Americana com esse professor da NYU. Já ouviram falar? NYU? É New York University. É uma universidade top dos Estados Unidos. Então, o cara, assim, ele era um professor, que já é uma profissão top, ainda de uma universidade top. Então, assim, você imagina o nível de inteligência desse cara, né? E eu sou muito teacher's pet. Teacher's pet é aquela menininha que senta lá da frente, que presta atenção em tudo, tira as melhores notas, tô fazendo amizade com o professor. E eu ficava sempre andando do lado do professor, porque eu queria ouvir tudo o que ele tinha a dizer, e se eu quisesse fazer uma pergunta, eu tava ali do lado dele. E aí ele viu que eu tava ali do lado dele e começou a conversar comigo. A gente começou a falar de comida. E aí teve um momento mágico que ele falou assim para mim: você deve gostar de comida apimentada. Eu falei: não, por quê? Porque ele tava falando com tanta certeza que eu tive que perguntar o porquê. Aí ele: porque você é do Brasil. Brasil é do lado do México. E México gosta de comida apimentada. Não, mano! Não! O Brasil não é do lado do México. Não! Os Estados Unidos é do lado do México. O Brasil não é do lado do México. Ai, que agonia, só de lembrar. Mas não se ofendam com isso. Aí bate a Beatriz aí. Não se ofendam com isso, tá bom, gente? Porque eles realmente não têm noção de geografia, tá bom? Infelizmente, eles não têm muita noção do mundo, né? O mundo inteiro. E, na verdade, se a gente for parar pra pensar, apesar de a gente ter um conhecimento um pouco melhor de geografia e da existência de outros países, a gente também não tem muita noção do mundo até a gente experimentar. A sensação que eu tive quando eu fiz o intercâmbio foi que a minha cabeça antes do intercâmbio era só a minha cidade. Era só isso que eu conhecia, a minha cidade. E o mundo inteiro era a minha cidade, era o que eu conhecia. Mas, quando eu viajei pra fora, eu comecei a ter uma ideia, porque eu só viajei pra um lugar, né? Só pros Estados Unidos. Mas foi aí que eu comecei a ter uma ideia do tamanho, que o mundo é muito além do que eu achava que era, do que eu conhecia. Tem tanta coisa fora sequer da nossa imaginação. Então, eu comecei a ter uma paixão por pesquisar sobre geografia de outros lugares, sobre a cultura de outros lugares, a maneira de pensar das pessoas que têm uma cultura muito diferente da nossa. Então, pelo menos isso eu consegui tirar de bom dessas experiências. Como não ser, não é mesmo? E se você gostou desse vídeo, então se inscreve no canal, aperta o sininho para você receber a notificação e você ficar sabendo dos vídeos novos. E também dá uma olhadinha no meu Instagram, vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá bom? E um beijo pra vocês, volto aqui na semana que vem.